A nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, ou a nossa conversa, ela é uma mensagem de Emmanuel. Está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. É a mensagem de número 56, Renasce Agora, a qual Emmanuel vai nos fazer um convite muito importante, principalmente nesse momento em que nós iniciamos o novo movimento de translação da Terra, que nós chamamos de ano pelo calendário gregoriano. Então, a Terra passa 365 dias para completar uma volta em torno do Sol. E quando essa volta se completa, foi denominado de um ano. Então, é um movimento que se faz e que nós temos a possibilidade de aprendermos com isso, de sabermos que é um ciclo que se fecha para iniciar um novo ano, mas que esse ciclo só aconteceu porque a Terra estava em movimento em torno do Sol, a sua estrela maior, que traz a vida, que traz a energia da vida para o planeta. Eu não sei se todos vocês sabem, mas sem a energia do Sol, não existiria vida no planeta Terra, pelo menos vida orgânica, como nós entendemos, né? Então, nós não estaríamos aqui nessa experiência de terráqueos. Por isso, a Terra faz esse movimento em torno do Sol, onde surge o dia e a noite. E assim, esses dias e noites vão se completando e vão fechando esse ciclo. Qual é a lição? Emmanuel nos convida a refletir no seguinte aspecto. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, vamos ter um trechinho de Jesus dizendo o seguinte: aquele que não renascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é uma conversa de Jesus com Nicodemos, que existem várias possibilidades de nós trazermos reflexões importantes acerca disso, principalmente no Espiritismo, a partir do princípio da reencarnação. Mas hoje nós vamos falar especificamente dessa tradução a partir da reencarnação, mas de aproveitar a encarnação. A partir do momento que nós já estamos aqui com uma proposta milenar de nos reabilitarmos com as leis divinas, de encontrarmos neste planeta Terra, neste planeta escola, que definitivamente não é uma estação de prazer, bem que nós gostaríamos, né? Seria muito legal, porque nós gostamos de prazer, gostamos de alegria, gostamos de distrações, mas não é aqui para isso. Não viemos aqui para isso. Apesar de que existem alguns momentos, algumas folguinhas nesse espaço de trabalho, de renovação, de aprendizado nessa escola em que nós estamos matriculados, mas nós não precisamos de muita distração. Nós precisamos mesmo de atenção sobre aquilo que nós precisamos fazer. Então, o reino de Deus, ele acontece no coração do homem, como Jesus vai desenvolver nessa passagem e em outras também. E esse reino de Deus, ele se instala nesse movimento que nós fazemos diante do nosso cotidiano, da nossa rotina, das nossas propostas. Então, o Emmanuel diz que a natureza, ela apresenta preciosas lições nesse particular, que é o renascimento, que é o renascer agora, que é o movimento de transformação que nós fazemos dia a dia. Por que a natureza apresenta, nesse particular, preciosa lição? Porque os dias, eles são sempre novos. Você já observou isso? Eu gosto muito de cumprimentar as pessoas, quando é através de mensagens, principalmente, dizendo, não, bom dia, mas feliz dia novo. Para que nós possamos lembrar, assim como eu, primeiramente, e digo, lembrar que é um dia novo. Eu tenho uma oportunidade nova, eu tenho uma experiência nova para viver, porque por mais que seja, é a rotina, mas nunca é do mesmo jeito, como dizia o apóstolo Paulo, por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Então, interiormente, nós vivemos esse movimento enquanto espíritos imortais de transformação. Assim, nós vamos ver que esses 365 dias são essa oportunidade que a natureza nos oferece como 365 ocasiões de aprendizado,
de renovação, de condições, de oportunidades que nós recebemos anualmente. E dentro dessas oportunidades de renovação está a possibilidade da renovação moral. E essa renovação moral é ela que nós vamos encontrando realmente na condição da vida, entendendo como é abençoada essa nossa experiência aqui na Terra. Ou seja, é uma abençoada oportunidade de experiência que nós temos. Então, não é simplesmente 365 dias, são 365 oportunidades de renovação moral, espiritual, de entendimento, e que isso não se faz com mudança. Não é, nós não temos essa proposta no sentido de, olha, a partir do momento que você se diz espírita, você já se renovou. A partir do momento que você diz que conhece Jesus e que Jesus é o modelo e guia da sua vida, você já se transformou. Não é por aí. Não é essa ideia de querer mudar, de querer se transformar. Isso, às vezes, nos atrapalha muito. Eu tenho observado muito isso. Mas esse instante de nós nos vermos nessa oportunidade da renovação e do aprimoramento. Hoje nós não temos mais 365 dias, por exemplo, para fechar esse ciclo. Como hoje é dia 8, nós temos 357. É isso, Ângela? Eu não sei muito fazer conta, mas é isso mesmo, né? Então, a partir de hoje que nós estamos refletindo essa mensagem de Emmanuel, esse convite desse mentor espiritual para percebermos esse movimento de translação da Terra, como também nós nos movimentando, acompanhando esse movimento, como oportunidade. Então, cada dia, cada momento, cada dia que se passa, é um movimento, uma oportunidade de renovação, é uma ocasião de aprendizado e renovação moral. Então, agora nós já temos, se nós não conhecíamos essa reflexão, esse convite, esse chamado do mentor Emmanuel, mas nós temos hoje a oportunidade de lembrar. Então, agora nós não temos mais 357 dias para fazer o Réveillon, para comemorar o Ano Novo, para se vestir de branco, para comprar uma roupa nova, para fazer uma ceia, não sei lá o quê, como a maioria das pessoas gostam de fazer, para fazer uma comemoração, para soltar fogos, não. Nós temos 357 dias de ocasiões, 357 ocasiões de aprendizado. Agora, se quando completa esse ciclo, nós também completamos ciclo de renovação, isso sim merece ser comemorado. Não é o que acontece no movimento da Terra, mas o que acontece no movimento interno. Então, isso é importante. Esse é importante festejar. Esse é importante porque essa é a renovação. Não é a renovação porque mudou o ano, porque foi só um movimento da natureza, que acontece sempre. Desde que a Terra, o planeta Terra existe, ele faz esse movimento em torno do Sol. Então, não há novidade nesse movimento, mas a novidade da transformação do homem. Concorda comigo? Já parou para pensar nisso? Aí sim é a novidade. Então, não é a roupa nova que faz diferença, é como eu me completei nessas ocasiões. Então, foi 365 dias, deixa eu pensar. Foram ocasiões de aprendizado e renovação. E o que eu me renovei? O que eu mudei? Então, vê que nós temos uma forma equivocada de ver, nós esperamos o ano novo para mudar, não é isso, Ângela? Nós esperamos o ano novo para mudar. E, na verdade, não é esperar o ano novo para mudar, é o que eu consegui mudar, eu consegui me transformar. E agora que esse ciclo se fechou, eu me proponho a novas mudanças, a nova transformação. Ou seja, quando nós pensamos nesse movimento, é o movimento do novo. Então, é o dia novo, movimentou. E agora nós temos 357 ocasiões novas. Porque é nesse momento que nós vamos conservar do passado o que é bom e o que é justo. No entanto, nós vamos fazer um movimento para frente, deixando o passado, a parte do pretérito do passado, que nos trouxe angústia, que nos trouxe dor, que trouxe dificuldades, para que a gente não guarde esses movimentos, esses detritos da sombra, mas que a gente apenas olhe como uma experiência. Então, eu não preciso, por exemplo, olhar, ver o quanto que eu perdi, o quanto que eu fui imprudente financeiramente,
ou no convívio social, numa relação amorosa, como eu fui imprudente, como eu não fui... Ou seja, porque isso não vale mais. O importante é olhar para esse passado, ver a experiência que eu vivi e que agora eu vou agir diferente. Agora eu tenho uma oportunidade, eu tenho mais uma oportunidade de fazer o movimento dia a dia, de renascer no dia a dia. Porque aí nós não vamos mais mascarar quem nós somos, mas nós vamos nos preparar para retirar as máscaras, para nos revestirmos de uma nova proposta realmente, que é essa proposta de renovação que Jesus nos convida a fazer, esse renascer. Porque aquele que não renascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é renascer de novo. Cada movimento do dia, cada movimento do ano que eu faço, na própria idade, quando nós completamos o tempo que nós já vivemos aqui, porque às vezes nós... agora eu tenho 50 anos. Eu não tenho 50 anos. Eu já vivi 50. Hoje eu estou completando 50 anos que eu vivi aqui. 60, 80, então... 20, 30, eu estou completando 30 anos que eu estou aqui nesse planeta. O que eu tenho feito? Porque eu não tenho mais esses 30 anos. Talvez eu tenha mais 30, não sei. E se eu tiver mais 30, eu vou viver 60? Como é que eu quero viver? Então, eu estou nesse processo de renascimento. Assim, o Espírito Emmanuel nos convida a fazermos por nós mesmos, nos domínios da nossa iniciação, ou seja, eu me inicio, eu me disponho a agir de uma forma levada a um trabalho de fraternidade real, começando por mim. Então, eu preciso fazer esse movimento de transformação agora, diz o mentor. Preciso fazer o quê? O trabalho, eu vou ler isso aqui para ficar bem textual, para que a gente não pense que eu estou criando, então está escrito aqui, olha o que é importante isso aqui. Para que eu faça o trabalho, fazer esse trabalho, entrar dentro desse processo da fraternidade real, iniciando o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. É uma coisa que eu penso. Eu não penso muito, eu não fico pensando que eu tenho que mudar, que eu tenho que me transformar, que eu tenho, quando desencarnar na Terra, uma colônia de superior, não ir para isso, não ir para o umbral. Eu não penso nisso. O que eu penso realmente, na real, é que eu não quero, pelo menos, eu não quero dar trabalho para os meus amigos espirituais no processo de desencarnação, no processo de retorno para casa, no retorno que é a nossa realidade espiritual. Então, pelo menos eu não quero, talvez eu dê, porque nós buscamos muito, acreditamos muitas vezes que estamos no caminho, e quantas vezes nós estamos ainda revestidos pela ilusão. Mas a minha ideia, eu particularmente, a minha ideia não é de conquistar grandes degraus, mas eu quero pelo menos ficar num degrau onde eu não passe esse trabalho que é meu, como diz aqui o mentor espiritual Emmanuel, é meu o trabalho de transformação, é meu o trabalho que eu tenho que ir vendo as dificuldades que eu tenho e me ajustando nela, e usando os ensinamentos de Jesus, da doutrina dos espíritos, ou de outras religiões que eu gosto, que eu abraço. De repente alguém é evangélico, é católico, é budista, é de outras seitas espiritualistas, ou não, é apenas alguém que estuda as filosofias espiritualistas, mas que usa esses recursos para fazer esse trabalho interno de autoencontro, de se ver, de se ajustar consigo mesmo, de agir mais fraternalmente, de ter mais civilidade, agir com mais civilidade na sociedade. Isso são processos de renovação moral. E aí, se eu fizer isso, é um trabalho meu que muitas vezes nós não fazemos, nos ocupamos com distrações, com as ilusões dos sentidos, como diz o Espírito Joana de Ângeles, e aí, quando desencarnamos, vamos dar todo aquele trabalho que era nosso
vamos, como diz aqui o mentor, atirar sobre os ombros dos nossos benfeitores e amigos espirituais. Um trabalho que era nosso e não deles. Então, a importância de renascer agora é fazer a parte que nos cabe. E aí, qual é a parte que te cabe? Qual é a busca que você está fazendo hoje para, pelo menos, não dar esse trabalho para o outro? Ou seja, para pensar que é importante auxiliar hoje, te auxiliando, para que não seja auxiliado amanhã. Porque essa posição de ajudar, ela é uma posição melhor do que ser ajudado, porque quando a gente tem que ser ajudado é porque a gente se atropelou de alguma forma. Mas essa questão de ajudar, porque algumas vezes, vamos fazer um ensaio aqui, um exemplo. Até quando nós estamos, digamos que nós ficamos doentes, porque nós não sabemos quando é que o corpo adoece, de repente ficamos doentes, sofre um acidente, alguma coisa, e você fica lá de cama. Como é que você se entrega, se prostra lá e com toda a sua dificuldade interna, você dificulta a ação dos seus familiares, ou das enfermeiras, dos médicos, dos hospitais, ou você colabora com eles? Você usa a sua fé, usa tudo mais para ajudá-los. Entende? Então, é assim, você está lá, você quebrou o pé, quebrou uma perna, você está lá em casa, imobilizado, não pode se mover. E aí você depende da sua família para lhe servir o alimento, o copo d'água, para lhe ajudar a ir no banheiro, lhe ajudar a caminhar, lhe ajudar a sair, e fazer o curativo, ir no médico, isso e aquilo. Como é que você age? Você age em paz, com calma, com paciência. Você é uma pessoa, você colabora com eles nesse ofício, porque não é fácil para aquele que está são, cuidar de todos os seus afazeres, ainda cuidar daquele que está doente. Você colabora com as pessoas? Você colabora, se de repente você for para o hospital, você vai colaborar com as enfermeiras? Porque não é o comportamento delas, é o seu. Como será o seu comportamento? Você vai colaborar com os remédios para eles fazerem efeito? Porque hoje a ciência já comprovou que as pessoas que fazem orações, que têm um sentimento mais nobre, que são mais pacientes, humildes, que vive as tribulações, as irregularidades orgânicas com serenidade, o remédio faz efeito mais rápido, elas têm alta mais rápida do que as pessoas agitadas, impacientes, nervosas. E aí? Você tem colaborado com os médicos quando você fica doente? Você tem colaborado com a sua família quando você precisa de socorro? Ou você está dificultando ainda mais a vida dos outros? Então, se nós vamos fazer essa comparação, é a mesma coisa com os amigos espirituais. Ao desencarnarmos, em vez de nós estarmos ali colaborando, com uma mente mais leve, usando mais fraternalmente, com o coração mais entregue, com suavidade, com desapego do recurso material, do corpo físico, ajudando os amigos espirituais a nos recolher, a nos tirarmos dos despojos físicos, nos levarmos para uma estação de acolhimento, ou nós vamos dar muito trabalho a eles? Como é que nós estamos pensando a nossa vida? Mas nós precisamos fazer o exercício aqui. Como é que você está hoje? Assim, cada hora surge como portadora de reajustamento. Cada hora, o Emmanuel fala, não é nem o dia, mas não é o ano, é cada hora. Porque cada hora que passa forma um dia. Cada dia que passa vai chegando à completude desse movimento da Terra, entende? Então, se é possível, não deixe para depois os laços de amor e de paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas dos desafetos do passado. Aí ele nos convida a pensarmos na importância do perdão para fazermos esse movimento de renovação. Porque o perdão liberta, o perdão deixa o coração quentinho. O perdão é como uma brisa, sabe aquela brisa, assim, de repente está calor, e você está ali agoniado, suando, ainda mais aqui no Amazonas, aquele calor, aquela umidade. Aí, de repente, vem aquela brisa, assim. Nossa, você quer segurar a brisa, você quer que ela fique ali, não saia nunca mais, mas o vento, ele chega e passa e vai embora. Então, mas a sensação da brisa é maravilhosa. Esse é o perdão.
Então, esse é o perdão para aquele que perdoa, para aquele que pede perdão. Então, não é que as pessoas... Não, é eu. O que eu tenho feito? Como eu tenho aproveitado esse momento? Porque não é difícil, não é fácil, aliás, diz o mentor espiritual, quebrar os antigos preceitos do mundo em relação a nossas ideias, a tirar o coração de ideias preconcebidas, desses padrões mentais, do padrão de comportamento. Essa é a parte difícil. Às vezes a gente fala que é tão difícil seguir Jesus, é tão difícil seguir... Aí eu digo, não, mas leia Jesus. Leia para você ver, como dizia o Chico Xavier, que Jesus nem um momento nos pede para subir o Monte Everest. Então, subir o Monte Everest deve ser muito difícil. Mas Jesus nos ajuda a escalar o nosso próprio monte, a escalar o fundo do poço onde nós caímos pela nossa própria imprudência, pela nossa própria falta de cuidado com a nossa vida. Então, nós vamos ser aqueles que escalam o fundo do poço, que já é muito bom, porque a gente já está aprendendo a subir, a sair desses desajustes em que nós nos criamos. Mas o antídoto é o perdão. O antídoto contra esses tóxicos da aversão é esse movimento em busca do perdão, que nos traz leveza, que nos traz... Então, não é difícil seguir Jesus. A nossa dificuldade está em sairmos desses hábitos que nós temos de esperar que as coisas de fora aconteçam em relação a nós. Uma frase de Jung, o psicanalista, que dizia assim: aquele que só olha para fora sonha, e aquele que olha para dentro desperta. Então, como é que você quer estar sonhando o tempo todo? Ou você quer estar desperto? Então, olhar para fora é sonhar, olhar para dentro é despertar. E é isso aqui que nós estamos convidando hoje, para que nós não nos demoremos muito nessa fortaleza defensiva, de sermos seres reativos, estarmos sempre reagindo a tudo, sempre nos queixando, nos lamentando das coisas que não gostamos, daquilo que não aprovamos, é o comportamento do outro, é o país, é a condição climática, é o vírus, é isso. Se veja, se olhe dentro do contexto, observe, veja o que está acontecendo. Então, está acontecendo isso na sociedade, e com você? Saia do sonho de olhar para fora, esperar que o mundo se transforme, que o vírus, que o Covid-19 desapareça, que isso não tem como acontecer, mas pense em você, como é que você muda? Como é que a sua visão de mundo pode se transformar a partir daí? Como é que você pode se ver menos resistente, menos rebelde, menos indignado, mas pronto para se renovar, pronto para se melhorar, pronto para fazer a sua parte, pronto para não se demorar mais no pensamento equivocado da contradição, mas pensar um pouco mais ajustado com Jesus nessa questão do perdão, do amor ao próximo como a si mesmo, mas nessa visão mais real do amor, que é esse sentimento bom que nós temos, e não essa visão equivocada, vinculada apenas à relação afetiva, do apego, do egoísmo, de que é meu filho, meu marido, minha mulher, meu isso. Então, isso são títulos dentro da sociedade civil. Mas, enquanto espíritos imortais, somos todos irmãos, buscando os mesmos ajustes, vivendo o mesmo processo de reabilitação com as leis de Deus. E aí seria muito bom se nós começarmos a colaborar uns com os outros nesse processo. Mas eu só sei esse movimento quando eu faço esse movimento para dentro, quando eu me vejo, quando eu desperto, quando eu olho para mim, para eu despertar. Assim, precisamos renovar. Eu vou ler aqui umas 3 frases importantes daqui da mensagem. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Porque em outra mensagem ele diz que só quem compreende perdoa sempre. Alguém te não entende? Preserva em demonstrar os intentos mais nobres. Então, a pessoa não entende, ela tem todo o direito de não te entender. Você também não entende o outro. Já parou para pensar? Porque o fulano não me compreende. E você compreende o outro? Você entende? Não. Pode responder não, eu não vou ouvir. Mas eu digo para você que eu não entendo.
Eu entendo o comportamento humano pela minha profissão como terapeuta. Então, eu estudo o comportamento humano, estudo a psicologia profunda, porque essa é a minha base. Mas entender, então, muitas coisas nós não temos explicações, e o bonito é isso. Não temos explicações para o que aconteceu, e tem muitas coisas que vão acontecer que nós não sabemos. Ou seja, então, preserva os intentos mais nobres. Porque essa ideia de querer ser entendido é a ilusão dos sentidos. Ou seja, é um padrão mental. Então, preserva aquilo que você acredita que está correto, seus próprios valores. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Vou repetir essa frase. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Te renova. Olha para o seu padrão. Será que essa ideia de querer que as coisas sejam diferentes não está em contradição com as atitudes, com a tua forma de ser, com o teu comportamento? Porque quantos de nós estamos querendo que tenha resultado diferente se a nossa atitude continua a mesma? Então, para resultados diferentes, atitudes têm que ser diferentes. Então, esquece aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esses ditados, assim, do senso comum, que são muito dentro da lenda particular, das culturas, eles são só lendas. Isso, algumas vezes, até dá certo em alguns pontos, mas isso não funciona para o ser humano. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu estou ali, naquele padrão mental, comportamental, meu Deus, não transforma, não renova, não vai para outro porque água mole, porque me disseram quando eu era criança, meu bisavô dizia para meu avô, que dizia para minha mãe, que dizia para mim, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nossa, esquece isso. A água só fura a pedra, mas é só a água mesmo, só na pedra. Sabe quanto tempo leva? Às vezes, milhares de anos para que a água consiga furar uma pedra. Você tem milhares de anos nessa existência? Como o Ângelo? Tu tem, Ângelo? Como o Ângelo, né? Tu tem milhares de anos? Então, tu não vai conseguir, sabe? Então, muda de atitude. É porque só o Ângelo que está aqui, eu tenho que falar com alguém. Então, é o Ângelo. Então, não tem. Então, você não tem milhares de anos aqui. A água leva milhares de anos para furar uma pedra. Então, olha, esquece esse ditado e começa a se renovar dia a dia. Nossa, eu estou fazendo isso aqui, estou agindo isso aqui, e continuo com conflito, continuo com atrito, e continua a confusão no meu trabalho, na minha casa, na minha vida pessoal, na minha vida social, na minha atitude enquanto profissional, enquanto espírita, enquanto cristão. Gente, será que não é eu? É você. Entende? Vai lá. Se renova cada dia. E o último parágrafo, Emmanuel nos convida a renascer agora em nossos propósitos. Renasce agora em teus propósitos. Deliberações e atitudes, trabalhando para superar obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. O tempo é nosso grande aliado. É no tempo que nós nos reabilitamos com Deus. É no tempo que nós aprendemos a amar. É no tempo que um dia nós somos crianças, outro dia nós somos adultos. É no tempo que um dia nós somos jovens, um dia somos velhos, e no outro dia nós desencarnamos, deixamos esse corpo e voltamos para uma realidade muito maior. É no tempo que eu estou aqui com vocês hoje. É no tempo que dessa palestra só restará as lembranças da Elaine. É no tempo que tudo se faz, e tudo se perde, e tudo se transforma, e tudo se renova. Mas vale auxiliar hoje que ser auxiliado amanhã. Te organiza, como diz uma amiga minha. Te organiza. Te prepara. Mas não para o Réveillon de 2022 para 2023, mas para começar também esse teu movimento
porque a Terra está se movimentando. E Réveillon, comemorações, né? Nem faz muito sentido, porque é só o movimento da Terra, é o movimento da natureza. Então, festeja agora, faz uma festa para a flor que nasce no teu jardim. Faz uma festa para o almoço que você conseguiu fazer hoje, para o alimento que chegou à tua mesa. Faz uma festa para as pessoas que não estão contigo aqui, ou para aquelas que viveram contigo um dia, que tu guarda lembranças felizes, ou aquelas que são lembranças não muito felizes, mas que te ensinaram muita coisa sobre como ser e sobre como não ser. Mas renasce agora. Esse é o nosso convite de hoje. Relembrando que essa mensagem está no livro Fonte Viva. E nós podemos ir lá reler. Como eu fui convidada a fazer a prece final, fica aqui o meu agradecimento e o meu desejo de feliz 357 dias, que é a partir de hoje, movimento de translação da Terra para você. E que você possa se recompor cada dia.